Olá, graça e paz! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 23 de agosto de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, vai lá rapidinho, dá um tempo aí, dá pause. Vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Agora nós vamos correndo para a leitura, porque depois nós temos parabéns para dar aí aos aniversariantes desse dia 23 de agosto. Bora lá, sem mais delongas. Hoje nós leremos 1 Crônicas, capítulos 4, 5 e 6. Então vamos embora lá. 1 Crônicas, capítulo 4. Outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etam: Jezreel, Isma e Idibás. A irmã deles chamava-se Azelelpone. Também Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temeni e Aastari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá foram Zerete, Zoar e Etnã. E Cós, que gerou Anube e Zobeba. E os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína, fundador de Ir-Naás. Estes habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonatai. Meonatai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Estes foram os filhos de Esra: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered engravidou e deu à luz a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Estes foram os filhos de Bitia, a filha do faraó com quem Mered se casou. Já outra esposa de Jered era da tribo de Judá, e deu à luz Jered, o pai de Gedor, a Eber, o pai de Socó, e a Jecutiel, o pai de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Bene-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazubi-Leém. O registro desses nomes
são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. O seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos trabalhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã: Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Esta é a lista dos líderes dos seus clãs. As suas famílias cresceram muito, por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas em uma região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, os homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas em suas tendas e os meunitas da região. Estes foram separados para destruição, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia passagens para os seus rebanhos. 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. De fato, ele era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, os seus direitos de primogênito foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como primogênito. Embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho primogênito foram dados a José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, cujo filho foi Semaías, e o filho deste foi Gog, e o filho deste foi Simei, e o filho deste foi Mica, e o filho deste foi Reaías, e o filho deste foi Baal. E o filho deste foi Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes deles de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar
o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Gesizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e nos seus povoados, e em toda a extensão das terras e de pastagens de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Foram, porém, infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram segundo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o ânimo de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para que levasse as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, pai de Corá, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Eliasaf, pai de Assir,
pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Os descendentes de Aimote foram Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, pai de Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, primogênito, e Abias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Exerciam as suas funções de acordo com o que lhes fora ordenado. Estes são os que ministravam com os seus filhos entre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Eliasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parentes dos Meraritas, ficava Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Arão e os seus descendentes eram os que cuidavam dos sacrifícios do altar do holocausto, das ofertas do altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de expiação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão: o seu filho Eleazar, pai de Finéias, pai de Abisua, pai de Buqui, pai de Uzi, pai de Seraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom em Judá com as suas passagens ao redor. Contudo, os campos e os povoados ao redor da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio: Hebrom, Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Emes com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote com as suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Sacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, que ficava em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim e Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas passagens. Da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com as suas respectivas passagens. Os gersonistas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã e Bazã e também Astarote, com as suas respectivas passagens. Da tribo de Sacar, Quedes da Berate.
Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Massal, Abdon, Ucote e Reob, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Naftali, Quedes na Galileia, Amon e Quireataim, com as suas respectivas pastagens. Estas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, que ficava do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, receberam Bezer no deserto Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer, com as suas respectivas pastagens. Encerramos nossa leitura por hoje, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes desse dia 23. Bora lá! Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 23 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também ao João Carlos, esposo da nossa querida Raiuma, aqui de Portelândia, Goiás. Parabéns a Darcila Morim, de Tesouro, Mato Grosso. Parabéns ao Walter Lessa, lá de Paracatu, Minas Gerais. Parabéns a Cibele Aparecida, de Ituiutaba, Minas Gerais. E parabéns a Lindalva Helena, também de Ituiutaba, Minas Gerais. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero muito agradecer ao Senhor por conceder ao João Carlos, a Darcila, ao Walter Lessa, a Cibele Aparecida e a Lindalva Helena mais um ano de vida nesse dia 23. Também agradeço ao Senhor por conceder aos casais mais um ano de casados, os bebezinhos mais um mês de vida. E também, ó Deus, agradeço por todos os aniversariantes desse dia. Que o Senhor cubra eles com as tuas ricas bênçãos de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, saúde. Pai, muita harmonia, muita sabedoria, muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogo ao Senhor que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor cumpra-se na vida de cada um deles hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?